Olá pessoal, ótima noite. Estamos aqui reunidos mais uma noite para o estudo dessa semana e já faz um bom tempo que o tema do assunto da semana está na minha cabeça. Estou muito feliz por abordar esse tema, até mesmo porque é a grande vertente do nosso estudo, que é a linha do Oriente. E eu fiquei bastante com esse intento. E há inclusive hoje duas postagens que eu vi nas redes sociais totalmente relacionadas a esse assunto que eu vim trazer, agregar também para o estudo de hoje. E sem mais delongas, o assunto de hoje é iluminação. Iluminação é um assunto muito pouco falado para nós do Ocidente, é muito mal interpretado, principalmente pela mistificação que isso acaba tendo em cima, né? Muitas vezes a pessoa fala um iluminado. Imagina um senhor de cabelos brancos, com um par de asas, uma auréola em cima da cabeça, falando de uma maneira que acaricia os seus ouvidos, somente coisas boas, agradáveis e por aí vai. Isso está baseado numa ideia de santificação. O único coitado no mundo que é obrigado a ser santo é o Papa, e por uma questão política, não religiosa. Mas enfim, a iluminação ela está totalmente relacionada a um primeiro aspecto, que é você derrubar o véu da ilusão. A ilusão que a gente vive nessa matéria aqui. A primeira postagem que eu vi era exatamente um trecho do filme Matrix, onde o Orfeu pergunta para o Neo o que era a realidade para ele. E o Neo responde pautado em aspectos sensoriais, né? Então ele fala que a realidade é aquilo que ele pode ver, que ele pode sentir, que ele pode pegar. E aí o Orfeu contra-argumenta perguntando, então para você realidade são impulsos eletromagnéticos interpretados pelo seu cérebro? Isso que é a realidade para você? E aí fica aquela coisa. Um grande primeiro aspecto da iluminação é exatamente a gente derrubar o véu da ilusão, da heresia da separatividade, em que somos separados. São os egos dos eus que nos tornam autênticos, que nos tornam personalidades, vamos assim dizer. Porém, somos parte integrante de um grande todo. Desde a menor partícula à maior existência que nós podemos encontrar no universo, tem o tanto quanto de Deus. O tanto quanto você está nisso é o tanto quanto isso está em você. Então, é curioso, porque eu falo muito em relação por exemplo, nossa alma veio de algum lugar, nossa alma recebeu um nome, e a gente aqui na Terra, aprisionados em nossa estrutura mental, não acessamos isso. Por quê? Porque estamos limitando a nossa realidade a aspectos sensoriais, assim como o Neo respondeu no filme. Uma outra postagem que eu vi também, totalmente relacionado ao aspecto da iluminação, é de um desenho do Oswaldo. O Oswaldo é um parafuso. E aí o Oswaldo, na sua trajetória, dentro do que vai ser na sua vida, ele segue o conselho de pregos. E o Oswaldo, a ser martelado, ele não consegue se encaixar direito. E a moral da história é que o Oswaldo foi feito para ser um ótimo parafuso, mas ao longo da sua vida se tornou um péssimo prego. A iluminação está relacionada a isso, a você se recordar, a viradinha de uma chave, de você lembrar quem você já é. Qual é a sua maior aptidão que você já carrega dentro de você? Ao longo das suas vidas em que você carregou no seu Dharma, grandes aspectos que já são bem trabalhados, aquelas coisas que você já tem facilidade e que você pode compartilhar esse perfume de uma melhor maneira a esse todo o resto que você é parte integrante de um grande todo que se chama Deus. Então, a iluminação ela tem que ser desmistificada. Né? Não é porque uma pessoa se torna iluminada que ela vai falar manso, em que ela vai criar um par de asas e auréola em cima da cabeça. Não, significa que ela é uma pessoa que se recorda de quem ela é. É uma pessoa que reconhece qual é o aspecto positivo, qual o perfume que ela consegue espalhar para a humanidade.
e fazer isso bem feito. E é lógico ter a consciência que existem aspectos sempre a serem melhorados, para que a gente consiga afinar cada vez mais a nossa energia para o grande desfecho final, que é se tornar um novamente com a grande vibração divina. Ou seja, dentro dos aspectos das nossas vibrações, das polaridades que a gente falou, lá na condição do equilíbrio do verbo divino, a gente iria afinando em tamanha harmonia ao ponto de novamente se tornar uma energia absolutamente harmônica, compatível com o retorno com o divino. Dentro disso tudo que eu estou falando, é muito simples a questão de simplesmente a gente fechar o olho, reconhecer quem somos. A iluminação acontece num pequeno estalo. Por quê? A grande jornada da iluminação, ela começa com uma busca, a busca pela iluminação. E ela é totalmente contraditória à sua finalidade, porque a iluminação nada mais é que você se relembrar daquilo que você já é. Então, como eu vou buscar aquilo que eu já sou? Mas ela começa assim com uma busca, porque é uma busca do estudante. A verdadeira religiosidade, para mim, que a palavra religião vem do latim religare, que é uma ligação de você para com algo, no caso, o superior, é do buscador. Temos um grande exemplo na própria história de Siddhartha Gautama, que é tido como o grande símbolo da iluminação, que inclusive é chamado de Buda. Qualquer iluminado, de acordo com a cultura oriental, ele é chamado de Buda, mas Siddhartha Gautama em especial, porque foi o que trilhou o grande caminho do budismo. Siddhartha Gautama, ao perceber o sofrimento da humanidade, ele sai em peregrinação em busca da iluminação para justamente ensiná-la com o objetivo de acabar com o sofrimento, inclusive com a morte. Porque, segundo a cultura oriental, ao você galgar a iluminação, virar essa pequena chave, você quebra a roda de Sansara. Ou seja, aquele ciclo de nascimentos e de mortes até o ponto em que você aprenda exatamente esse ponto. A partir do momento em que na sua alma você vislumbrou esse ponto, você não tem mais a obrigatoriedade de ter a experiência encarnada. Porém, o Buda, Siddhartha Gautama, ele sai em peregrinação justamente com a finalidade de acabar com o sofrimento, a dor e a morte de toda a humanidade. Por isso que ele é chamado de o Buda da compaixão. É muito famosa a história de que quando Siddhartha iluminou, existe o grande ápice, o êxtase dessa virada de chave, e Siddhartha derramou uma lágrima, exatamente por todos os outros irmãos encarnados que estão polarizados para o lado do sofrimento, da dor e da morte. Então, Siddhartha, quando saiu em peregrinação em busca da iluminação, ele trilhou um caminho que é o do ascetismo, que é a abnegação máxima da matéria, ou seja, você nega o máximo da matéria com a finalidade da busca suprema em direção à iluminação. Mas devemos lembrar que somos seres espirituais tendo uma experiência carnal, e não ao contrário. Então, a veste que nós usamos aqui, ela serve de instrumento para as grandes experiências que carregamos na nossa alma, que carregamos no nosso Dharma. É por isso que já nascemos com algumas facilidades, aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de dons. São, na realidade, grandes esforços em que você carrega ao longo da trajetória da sua alma. Mas, enfim, voltando à história de Siddhartha. E ele parte para a abnegação máxima da matéria, ao ponto em que ele só se alimentava de dejetos que caíam próximo dele e tomava água da chuva. Inclusive é muito bonita a estátua dele, totalmente magrelo, esquelético, que você, mesmo com aquela situação física extrema, você no semblante encontra uma paz muito profunda. Enfim, até que um dia Siddhartha estava meditando aos pés de uma árvore, que eu esqueci o tipo da árvore, que é uma árvore muito cultuada na Índia, exatamente pelo fato de Siddhartha ter iluminado aos pés dela, em que ele escuta um mestre ensinando um discípulo a tocar a cítara, em que ele fala que se você apertar muito a corda, ela estoura, mas se deixar frouxa, ela também não toca. Então foi aí que Siddhartha teve o grande insight da caminho do meio. Quando Siddhartha se dá por conta dessa questão, ele sai correndo e come uma tigela de arroz e toma um belo gole de água. E ele se acalma. Ele entende que
Naquele momento, não havia mais nada a que se fazer para que ele se tornasse um iluminado. E naquela mesma noite, Buda iluminou, porque ele entendeu que não havia nada a fazer, apenas a perceber. Perceber aquilo que sempre esteve aqui, bem na nossa frente. Perceber aquilo que já somos, aquilo que viemos para ser, aquilo que estamos destinados a ser. Aquilo que já somos e não enxergamos, e às vezes não aceitamos. Então, vamos desmistificar a iluminação. Tratar sim como algo alcançável, não tem a ver com santidade. Apenas com um grande encontro com você mesmo. Esquecer que a gente é separado. Esquecer que existe aqui e lá. Entender que somos todos parte integrantes de um grande todo e que no fim somos uma consciência só. Isso é iluminação. Bom, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Estou muito feliz de tratar desse assunto no estudo aberto. E fico à disposição para mais conversas também. Me chamem no WhatsApp, etc. O pessoal tem essa intimidade. E estou muito feliz mesmo, reitero. Gratidão, ótima noite e namastê.